Fala pessoal, Bruno na área, hoje trazendo mais uma análise de fundo imobiliário. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra, é uma análise bem sucinta de fundo imobiliário, trazendo um pouco mais de valores aí para que a gente consiga ter noção de como funcionam os fundos. Dessa vez trazendo uma classe diferente de ativos, né? Ele é um fundo imobiliário, mas ele é um fundo imobiliário específico, de uma outra classe de fundo imobiliário, os listados FIAGROS dentro da Bolsa de Valores. Tá? O que são FIAGROS? São fundos de investimentos exclusivos para agropecuária aqui do Brasil. Então são fundos que sua captação e o seu investimento são exclusivos para o movimento agropecuário. Tá? Eles não podem investir em nada que não seja agropecuária. E aí a gente percebe que dentro dos sites de avaliação, enfim, eles vão sempre estar listados como FIAGROS, por mais que eles sejam fundos imobiliários, tá? Percebe que dentro da sua bolsa também você vai encontrar como FIAGRO. E aqui está o fundo que a gente vai analisar, que é o RZAG11, tá? Aqui são todos os dados do fundo imobiliário, tá? O administrador, Banco Genial. E aí a gente vai lá para a parte de indicadores. Nesse fundo específico, eu vou abrir um relatório gerencial junto com vocês para que a gente dê uma analisada, para que a gente descubra mais algumas informações sobre esse fundo imobiliário, tá? Lembrando que seu valor atual hoje ele está na casa de 9,26, com uma mínima de 8,69 e uma máxima de 9,87, tá? O seu dividend yield está na casa de quase 16% ao ano. E a sua valorização ela deu uma quedinha aqui de quase 2%. Aqui a cotação dele dos últimos 6 meses teve uma variação de 9,20, chegando até quase R$10 e descendo de novo, sempre com essa, vamos dizer assim, com esses altos e baixos, né? O valor patrimonial por cota sugerido na casa de 9,75. O seu PVP abaixo de 1, ou seja, um fundo que ainda está com desconto. O seu valor em caixa de quase 5%. E o número de cotistas que atualmente vem subindo bastante. Aqui são as transações do fundo, tá? Do último mês, no mês de dezembro. Com um total de 219 mil negociações, movimentando 45 milhões. Os últimos rendimentos, os dois últimos, né? Que foi pago no mês de dezembro, 12 centavos, e o que vai ser pago nesse mês de janeiro, mantendo os mesmos 12 centavos. Seu rendimento acima de 1%, o que é muito positivo. E aqui a gente pega a constância dos dividendos, tá? Se a gente for pegar aqui dos últimos meses, essa constância de dividendos bem interessante. É um fundo que relativamente também não é tão velho aí na Bolsa de Valores. É um fundo ativo desde 2022, os 3 anos aí, vai para os 3 anos, mas sempre com pagamentos de dividendos bem constantes. E aí a gente é um fundo misto, né? Mas é voltado para agropecuária. E aqui é legal que assim, esses fundos imobiliários são voltados para o agro. Na verdade, assim, não são todos, tá? Mas a grande maioria são basicamente fundos de papel. Ou seja, eles compram, né, emprestam dinheiro, compram dívidas e aí sobrevivem dessas dívidas aí, porque eles estão injetando dinheiro na agropecuária para fazer a pecuária crescer dentro do Brasil. Então eles sobrevivem da rentabilidade dessas dívidas. Tem um fundo que a gente vai estudar mais pra frente, que eu comprei ele logo lá no começo como FIAGRO, depois ele virou um fundo imobiliário comum, né? Onde ele investe em sítios, em fazendas, também de todos voltados para o agro, tá? Mas ele é listado como um fundo imobiliário comum, ele não é listado como um FIAGRO. E aqui eu vou abrir o último relatório gerencial, que foi de dezembro. Todo fundo imobiliário ele emite um relatório gerencial, tá?
e aí alguns com determinado periodicidade, né? Então aqui a gente entende que é um FIAGRO. Eu não vou ficar lendo tudo do relatório, tá, de gestão, só para vocês terem uma noção de como que é. Então aqui ele fala quantas emissões o fundo teve de captação, né? A quantidade de cotas que estão circulando, fala um pouquinho de como que é o pagamento, qual que é a taxa de administração, aqui o yield, enfim. Vai falar um pouquinho de tudo do fundo imobiliário, né? Aqui é legal porque, por exemplo, aqui a gente tem o panorama, né, do fundo imobiliário. Ele investe em milho, em soja, em algodão. Então, basicamente, o fundo imobiliário está dividido nesses 3 segmentos. Aqui são mais dados do fundo. Depois, quem quiser dar uma olhadinha com mais calma, está disponível isso aqui dentro do site da Status Invest, que é o site que eu uso, né, para fazer. Mas dentro do Funds Explorer também tem esse relatório gerencial. Então, dentro do site do fundo imobiliário também tem esse relatório gerencial. Então, está de fácil acesso para todo mundo. Aqui é o portfólio do fundo imobiliário, né, do FIAGRO. Quais são as porcentagens aí no que ele investe. Aqui a região, né, que é o portfólio, né, do fundo imobiliário. Isso é bem bacana. Os prazos dos contratos. E aqui a gente tem aqui uma parte, né, dos devedores aqui de para quem que o fundo imobiliário emprestou esse dinheiro, tá? Os indexadores, né, das dívidas, né? As garantias que cada um deu, os prazos, né, para pagar e a volumetria em reais, né? Aí aqui é bacana que ele também vai trazendo alguns outros devedores, né? E aqui ele explica qual que é esse cliente, né? Há quanto tempo que ele está no mercado. Ele traz um pouco mais de embasamento no cliente. Isso é muito bom, tá? É muito interessante ele falando de cada cliente. Aqui tem mais, né? Para quem eles emprestaram, enfim. Os códigos das dívidas, né? Isso é bem interessante. Bom, basicamente esse é o relatório gerencial. Tem muita informação aqui. Então sugiro para quem quiser realmente entender mais a fundo como funciona o fundo imobiliário, o FIAGRO, dá uma lida com calma. Mas para quem quer dados mesmo, tá? Uma gestão bem transparente, né? Que ela traz tudo do fundo. Isso é bem bacana. Traz quem comprou essas dívidas, né? Quem foi lá e emprestou dinheiro. Isso é bem legal porque está de fácil acesso para todo mundo. Bom, lembrando mais uma vez que eu uso a plataforma da Status Invest para fazer essa análise. Como eu disse, é uma análise breve e sucinta. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, críticas, deixem nos comentários. Segue a gente lá nas plataformas. E é isso. Mais uma vez, obrigado aí. Tamo junto.